Pessoal, uma boa tarde a todos. Aqui quem fala é Jefferson Fanton, chefe de cartório da 11ª Zona Eleitoral de Curitibanos. Estou gravando esse vídeo a pedido aí da Escola do Legislativo de Curitibanos, né, para a gente tratar aí do tema dessa palestra, que em princípio seria física e agora passou a ser de forma remota. Condutas vedadas em ano eleitoral, né? Então aqui eu fazer uma breve introdução sobre o que eu vou falar e a forma como eu dividi a temática aí para tentar simplificar e tornar mais simples o entendimento de vocês. As informações que eu vou prestar, elas têm uma análise um pouco mais restritiva da legislação, né? Assim, nossa recomendação, e acredito que também da doutora Mônica e do Dr. Raul, vão ser no mesmo sentido de que, tendo dúvidas quanto à interpretação da legislação, que vocês não pratiquem determinadas condutas para evitar punições, né? Que a Justiça Eleitoral está aqui para auxiliá-los e para instruí-los, né? E no período eleitoral, geralmente, a gente promove até alguns encontros aí com palestras e cursos de iniciativa da Justiça Eleitoral, mas a nossa orientação e a orientação que eu vou dar aqui em específico, com base na legislação eleitoral, é uma orientação mais restritiva, né? Então, lembrando que os casos concretos eles vão depender de uma interpretação que vai ser dada num primeiro momento pelo promotor eleitoral, Dr. Raul, né, que vai analisar aí critérios para apresentar denúncias ou representações. E num segundo momento, essa interpretação da lei ela vai ser dada pela juíza eleitoral, doutora Mônica, que, né, vai aplicar o seu entendimento ao caso, e num eventual recurso, essa análise de casos concretos ela vai ser feita aí pelos tribunais eleitorais, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e até mesmo pelo Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, uma matéria com fundo constitucional, aí pode uma última palavra vir a ser dada aí até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, como eu mencionei, as hipóteses que eu vou trazer aqui é com foco em restringir, né, condutas para evitar aí que os agentes envolvidos sejam punidos. Então, como eu mencionei, eu dividi em 3 tópicos, né? Condutas vedadas, no primeiro lugar, para os agentes públicos em campanha, né? que tem uma previsão expressa na Lei 9.504, artigos 73 a 77. Aí depois eu coloquei algumas condutas que eu entendo vedadas para os agentes públicos de uma forma geral, servidores públicos, terceirizados, das administrações aí, né, municipais, vamos imaginar, ou até mesmo estaduais e federais, que eventualmente algumas dessas pessoas venham a se envolver nas campanhas. E num terceiro momento, então, as condutas que seriam vedadas aos eleitores de uma forma geral. Eu vou começar por essa parte dos agentes públicos em campanha, né, que vai abranger aí provavelmente os vereadores que vão concorrer à reeleição, prefeito, vice-prefeito que vá concorrer à reeleição e, eventualmente, até mesmo alguém que não seja servidor público, mas que esteja concorrendo a um cargo público e que, né, vai incorrer aí também nessas vedações. Eu vou elencar algumas que estão previstas em lei, né, começando ali pelo artigo 73 da Lei 9.504. O que esse dispositivo ele prevê? São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas, né? 1. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido público ou coligação. Daí é bens públicos de uma forma geral, sejam eles da União, do município, do Estado, pertencentes a autarquias, empresas públicas, eles não podem ser usados. Então, vamos pegar o exemplo concreto da nossa Câmara de Vereadores. Não é possível, por exemplo, realizar um encontro político usando o plenário da Câmara, ou usando uma sala de reuniões, ou usando qualquer espaço da Câmara de Vereadores, bem como também não é possível o uso de materiais custeados pelo poder público, né? Então, vamos imaginar
uso de impressora, folha, papel, Wi-Fi, enfim, qualquer recurso público também está vedado a sua utilização para a campanha. Né? Além disso, a cedência de servidor público para comitês de campanha, partido político ou coligação, também é uma outra conduta vedada, e aí a gente chama atenção para os gestores, né? Presidente da Câmara, o prefeito municipal, os diretores de órgãos do município, secretários, né? É proibido a cedência de servidores para fins eleitorais, para fins de campanha e auxílio a candidatos, enfim. Também é proibido fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. É claro que aqui nessa regra a gente sabe que existem programas públicos que estão em andamento, como Bolsa Família e outros programas, talvez até de cunho municipal, como a distribuição de medicamentos, consultas médicas, né, que são programas aí que têm um caráter social. Óbvio que a lei não está tratando desse tipo de serviço. Seria algo, vamos imaginar, algo pontual, né? Então, um determinado candidato, vamos imaginar, se aproveitou da pandemia e vai licitar cestas básicas e começar a distribuir aí para a população, objetivando um fim eleitoral. Essa é a conduta que a legislação quer proibir, né? Claro que numa situação como a gente está vivendo agora, o governo federal até criou alguns benefícios de forma emergencial para socorrer a população. Mas o que a lei ela quer evitar? Algum benefício de cunho eleitoral e de cunho pontual. Eu vou, como eu falei, distribuir umas cestas básicas aqui, vamos imaginar a pandemia já passou e o município resolve criar um benefício social aí de forma extemporânea, né, mirando aí as eleições. O próximo inciso, que é o 5 do artigo 73. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir e readaptar vantagens, transferir, remover servidores nos 3 meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos. O que a lei quer com isso? Ela quer evitar que o gestor público utilize essa massa de servidores com fim eleitoral. Então essa pessoa que não me apoia, eu vou transferir ela para outro setor. Esse aqui me apoia, eu vou dar aumento. O outro que é do partido oponente, eu vou demitir. Né? Então, o outro que está apoiando o nosso partido, eu vou dar alguma vantagem para ele, algum abono, uma função comissionada, seja lá o que for. Esse tipo de conduta que a lei quer evitar, né? Que o gestor use essa massa de servidores com um fim eleitoral. Né? E aqui uma observação que é bem interessante se fazer e muitas pessoas acabam falando de maneira equivocada: o poder público não pode nomear pessoas nos períodos que antecedem os 3 meses da eleição. Na verdade, existe até uma exceção a essa regra, que está prevista aqui no inciso 5, a linha C, que é a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Então, concursos públicos já homologados além dos 3 meses que antecedem o pleito, vamos imaginar aí, o pleito vai ser em outubro e o concurso foi homologado em junho, por exemplo, 3 meses e meio antes do pleito. Perfeitamente possível nomear nos 3 meses. O que o gestor não deve fazer é: realizei um concurso aí às pressas, ultrapassou o prazo dos 3 meses, já estamos lá em setembro, vamos imaginar, o gestor vai lá, homologa o concurso e nomeia pessoas. Aí sim está violando a regra. Mas se o concurso já estava previamente homologado, não há problema em nomear. Existem algumas outras condutas aqui que eu não destaquei na lei, que se aplica mais à União, mas destaquei aqui a publicidade institucional de atos, programas, obras e serviços de campanhas dos órgãos, né? Salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, ser reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, a propaganda institucional nesses 3 meses também ela não deve ser feita,
né? Salvo caso de necessidade ou calamidade pública, etc., justamente para evitar então que o gestor se promova e use algum programa ou alguma realização institucional com o fim de se promover aí no ano eleitoral. Deixa eu ver o que mais que eu destaquei aqui. Revisão geral da remuneração também, né, ao longo dos 180 dias antes da eleição, também não, a lei ela coloca como uma conduta vedada, né, se então vamos fazer uma revisão de salários, que se faça antes desse prazo de 180 dias da eleição. Aqui o prazo não é 3 meses, é de 180 dias, né? Então a readequação em ano eleitoral aí acredito que deva ser feita mais no início do ano, verificar perdas inflacionárias de servidores ou eventualmente conceder algum aumento e não se fazer isso nos 6 meses que antecedem a eleição. Nos 3 meses que antecedem a eleição também a participação dos agentes públicos em inaugurações, né, de obras públicas. Então nos 3 meses a lei veda a participação dos agentes públicos nas inaugurações. Então, qual que é a nossa recomendação? Não compareçam às inaugurações. Né? Tivemos um caso ali de Rio do Sul, se eu não me engano foi do Rui Robos. Ele simplesmente compareceu, não deu discurso, efetivamente não inaugurou a obra, mas ele estava lá. Ele apareceu na inauguração e levou uma representação, quase teve o seu registro de candidatura cassado por simplesmente comparecer à inauguração de uma obra pública. O 75, da 9.504, também ele fala da proibição de shows na realização de inaugurações. Né? Tipo, a conduta, na minha opinião, pior ainda do que simplesmente comparecer, porque aqui ainda você está gastando um recurso público com algo que não é necessário, né? Contratar um show para inaugurar uma obra pública. Nesse caso aqui, a lei entende também que esse show aí, evidentemente, teria um caráter eleitoral, né, de o agente tentar se beneficiar e captar votos com um espetáculo, aí vamos imaginar. Para os agentes públicos de uma forma geral, quais as condutas que eu destaquei que não podem ser realizadas de maneira nenhuma, né? E o que a gente tem que ter em mente quando se fala em campanha eleitoral? A campanha eleitoral ela é proibida no interior de qualquer órgão aberto ao público, seja um órgão público ou um órgão privado. Então eu posso fazer campanha dentro de uma loja? Não posso. Dentro de uma universidade? Também não posso. Posso fazer campanha num shopping? Não posso. Na praça de alimentação, nos corredores? Não posso. Local aberto ao público é proibida a realização de campanha. Dentro da Câmara e nos corredores da Câmara ou da Prefeitura ou das secretarias, expressamente vedado. É proibido a realização de campanha dentro de instituições abertas ao público, sejam órgãos públicos ou entidades privadas. E onde então que eu posso fazer a campanha? Ruas, calçadas, praças, avenidas, né, mediante panfletagem, pedido de voto, distribuição de santinho, uso de bandeiras. Né? A legislação ela proibiu também o uso de placas, então seja em local público ou privado, aberto ao público, ou na rua, né, ou na sua casa, é proibido o uso de placa. O que a legislação ela coloca hoje que se pode utilizar? Adesivo de no máximo 40 por 50 centímetros quadrados. Né? Então, onde vou colocar esse adesivo? Na sua casa, no carro, na janela da sua residência, se quiser, no muro, na parede, mas em órgão público nem pensar. E órgão privado aberto ao público também não. Eu tenho um comércio particular e quero colocar adesivo do meu candidato no meu comércio. Posso? Não pode. A lei veda. E dentro da Câmara, muito menos. Né? Aí a gente teria também a questão das bandeiras. Em locais públicos, no horário das 6 às 10 da noite, é permitido bandeiras. Locais públicos, que eu me refiro, ruas, praças, calçadas, não em órgãos públicos. Em órgãos públicos, qualquer tipo de propaganda é vedada. Existe uma única restrição, que eu já vou chegar nela daqui a pouco. No ambiente interno da Câmara ou em qualquer outro órgão público, há vedação legal e direta para isso. Né? É proibido
a distribuição de materiais, pedido de voto no corredor da Câmara. Posso fazer? Sou vereador, trabalho na Câmara, encontrei o meu eleitor no corredor. Posso pedir voto? Não pode. Configura também propaganda eleitoral e dentro do órgão público essa propaganda é vedada. Distribuir santinho, pedir voto, distribuir broche, qualquer outra conduta que vá pedir voto ou incidir na distribuição de material, ela é uma conduta proibida e ela não deve ser feita. E qual seria a penalidade? Retirada do material e mais multa. Posso deixar santinhos em cima da mesa da Câmara? Também não pode. Local público é expressamente proibida a propaganda. A propaganda ela tem que ser feita fora das dependências dos órgãos públicos. Câmara, secretarias, diretorias, prefeitura. Em todos esses ambientes é proibido a realização de qualquer espécie de campanha. Mesmo o pedido de voto é proibido pela legislação. E qual seria a conduta permitida? Somente uma conduta ela é permitida, que é a manifestação individual e silenciosa. Então vamos imaginar que alguém adentrou na Câmara de Vereadores usando botões, broches, adesivos, um terceiro, não um servidor da Câmara. Você deve pedir para essa pessoa se retirar, não vai ser atendido? Não. Pode atendê-la normalmente, ela vai portar o seu material, depois se retira do órgão. Proibida a cessão ou utilização de quaisquer bens públicos para a campanha, já mencionei anteriormente, reuniões, é proibido a cessão dos espaços, uso de impressora, papel, Wi-Fi. E que penalidade que vai gerar isso caso seja realizado? Para o servidor público pode configurar também uma improbidade administrativa, porque o servidor está usando um recurso público para uma finalidade privada, que é uma campanha política eleitoral. Então seria uma improbidade administrativa. Aí no âmbito administrativo daria também multa, advertência, suspensão ou exoneração do cargo para o servidor público, mais o ressarcimento dos prejuízos causados ao órgão. E aqui a gente também tem a obrigação do gestor. Então o presidente da Câmara, o prefeito, ele é obrigado também a apurar essas condutas regulares. Tem alguém fazendo propaganda aqui dentro da Câmara ou dentro da Prefeitura. O gestor vai ter que tomar as providências para punir e evitar esse tipo de conduta. Fazer campanha para si ou para terceiro em horário de expediente também vai configurar uma improbidade administrativa. Mas ele está fazendo a campanha fora, num local permitido, lá na calçada, na praça, distribuindo material de propaganda, porém no horário de trabalho. Também pode gerar aí uma improbidade administrativa, porque, quer ou não, o erário está sendo prejudicado, a pessoa deveria estar no seu horário de trabalho e está usando aquela sua energia de trabalho para uma campanha política. E aquele gestor que determina esse tipo de comportamento, como eu já vi casos aí, se não me engano, no Bom Jardim da Serra, o São Joaquim, o prefeito mandou todos os comissionados saírem à rua para fazer uma caminhada com bandeira e fazendo propaganda e etc. O que pode configurar isso para o gestor? Para o gestor é abuso de poder econômico, abuso de poder político, melhor. Então ele pode responder uma ação em que ele vai perder o registro de candidatura, pode ser decretada a sua inelegibilidade, mais a multa e mais a apuração de um eventual crime cometido nessa circunstância. Mas, num primeiro momento, é uma conduta vedada pela legislação eleitoral, abuso de poder político e improbidade administrativa. Então, essas condutas aí vão receber uma punição bem severa, que seria, em primeiro lugar, a perda do registro de candidatura, mais a multa, mais a inelegibilidade. Então é uma conduta bem gravosa e a legislação eleitoral ela impõe aí uma penalidade também bem severa. Antes de eu entrar no outro tópico aqui, apenas destacar as penalidades aplicáveis no caso dos agentes públicos em campanha também. Essa questão de dar aumento para servidor público, participar de inauguração de obras, etc., também pode configurar abuso do poder político, que também vai implicar aí a perda do registro de candidatura ou a cassação do mandato. Vamos imaginar, então, iniciou uma ação, que é a ação de investigação judicial eleitoral mais comum.
iniciou essa ação até que ela seja julgada, etc. Vamos imaginar que o candidato venceu a eleição e tomou posse, e já está ocupando o cargo público. Essa ação ela vai gerar a perda também do mandato eletivo, né? Então, o cidadão ele inaugurou uma obra pública no período proibido, ganhou a eleição, tomou posse, e essa ação foi julgada, vamos imaginar aí, lá em setembro de 2021. Então, a pessoa ficou 8, 9 meses no cargo, depois vai vir a decretação da cassação do seu mandato, e ela então vai ter que deixar o cargo, mais 8 anos de inelegibilidade, mais a multa e eventualmente a apuração de algum crime eleitoral. Então, o último tópico aqui, já vou pedir desculpa para os organizadores porque estou me excedendo no tempo, né? A proposta era 15 minutos, já estou aí com 20, mas para finalizar aqui a minha fala, condutas vedadas para os eleitores, né? Porque todos nós somos, eu sou um agente público, vocês aí da Câmara, todos, a maioria também são agentes públicos, os vereadores são agentes políticos, né? Mas que também são agentes públicos e servidores, aí, fazendo uma análise mais ampla da legislação. Mas vamos falar de condutas vedadas aos eleitores, né? Então chegou um terceiro lá na Câmara que não é servidor, é um usuário de algum serviço público, mas ele começou a distribuir santinho nos corredores. É também uma conduta proibida, né? E vocês podem apurar isso, caso queiram, né? Filma a pessoa, tenta identificá-la, encaminha ao Ministério Público Eleitoral para que sejam tomadas as providências, né? A primeira providência é cessar, uma determinação judicial para cessar essa propaganda irregular, e num segundo momento, então, a aplicação de multas para coibir essa propaganda irregular, né? E aqui lembrando também que o pedido de voto no interior desses locais abertos ao público, seja a Câmara de Vereadores, prefeituras, secretarias, lojas, comércios, shopping, cinema, até mesmo o pedido de voto é uma conduta proibida. Então, nem isso a legislação permite. Ela entende isso como uma propaganda. Vem um terceiro que não é candidato, não é servidor, está nos corredores da Câmara de Vereadores pedindo voto para alguém. É uma conduta proibida e vocês, como gestores aí desse órgão público, devem evitar essa conduta, pedir para que a pessoa se retire, né? E caso queiram apurar ou realizar um procedimento, tentar identificar a pessoa para que aí o Ministério Público tenha condições de eventualmente propor uma representação e aplicar as punições cabíveis, né? Destaco aqui também recebimento ou pedido de benefícios para si ou para outrem, que é o famoso crime de compra de votos. Mas quem recebe também incide na conduta? Incide. Pedir benefício para o candidato também configura o crime do 299 do Código Eleitoral, também configura. Então, do ponto de vista do candidato, o candidato comete o crime se ele oferecer um benefício, né? Vou pagar o teu IPTU, vou pagar o IPVA do teu carro, vou te dar uma carrada de cascalho, vou te pagar uma janta, sei lá, qualquer benefício que seja, né? Antigamente era muito comum o candidato dar óculos, dentadura, cascalho, telha, enfim. Todos esses benefícios configuram compra de voto, conduta considerada crime pela legislação eleitoral nos termos do artigo 299. Mas o eleitor que pede, ele também pratica o crime. Eu simplesmente pedir para o candidato algum tipo de benefício também configura o crime. E se vocês quiserem utilizar aí de um mecanismo para evitar esse tipo de conduta, né, que é muito, às vezes até comum a pessoa aparecer na própria Câmara, eu quero que o fulano de tal me dê uma carrada de cascalho, ou pague o IPTU da minha casa, ou me dê um benefício qualquer que seja, uma cesta básica, seja o que for. A pessoa que está pedindo, ela também está cometendo crime, né? Então seria até uma conduta criminosa. E como eu destaquei, já falei anteriormente, o uso de qualquer espaço público com finalidades eleitorais é proibido, né, pelos candidatos ou por terceiros, enfim. A fixação de adesivos nas dependências de espaços públicos ou privados abertos ao público.
Então vamos imaginar que alguém foi lá, eu trabalho aqui na minha sala sozinho, quero colar o adesivo do meu candidato no vidro. Conduta proibida, órgão público não pode, né? Nem órgão privado não pode, uma loja, um estabelecimento comercial, no órgão público menos ainda. Né? Ali a gente está prestando um serviço público, não para fazer disso uma plataforma política, ou enaltecer candidato, ou pedir voto, ou afixar adesivos, ou seja lá o que for. Né? Então essa é uma conduta também proibida. Né? E qual seria então a conduta permitida para os eleitores? Manifestação individual e silenciosa. Então a pessoa vinha lá na Câmara portando um adesivo no peito, um broche, um dístico, né, do seu candidato, sem problema nenhum. Podem dar um atendimento para essa pessoa, não precisam mandá-la se retirar, desde que a propaganda seja individual e silenciosa. E para os servidores? O servidor pode comparecer ao órgão público usando o broche, o adesivo do seu candidato? A legislação ela não tem uma regra clara quanto a isso. Inclusive, na última eleição, um delegado de polícia me perguntou porque um servidor estava comparecendo com um broche, um adesivo do seu candidato. E na época, a minha resposta foi no sentido de dizer que é uma conduta que não é permitida. A lei fala claramente, por exemplo, que o mesário não pode usar esse tipo de identificação no dia da eleição. E o mesário é considerado um servidor público. Nós também somos servidores públicos. Então, nós também não podemos nem a manifestação individual e silenciosa. Então, a minha recomendação, numa análise mais restritiva da legislação, é que o servidor também não use nenhum tipo de identificação do seu candidato. O número, o nome, identificação de partido, não use dentro do seu local de trabalho. Se quiser usar lá fora, ok, não tem vedação nenhuma, mas no seu local de trabalho, na condição de servidor público, a recomendação é que a pessoa não use nenhuma identificação do seu candidato. Meus amigos, o tempo foi curto, teria mais coisas a falar, seja de campanha, de outras condutas vedadas e permitidas. Acredito que eu falei as principais, né? E a fala talvez do Dr. Raul e da doutora Mônica vão ser mais ou menos do mesmo sentido, e é possível até mesmo alguma divergência entre nós aqui na interpretação da lei, mas como eu disse, eu procurei dar uma interpretação mais restritiva para que amanhã depois vocês não incidam em uma conduta que viola a legislação eleitoral e que os faça responder em uma representação e sofrer punições aí de multa, perda de registro de candidatura, retirada de material de propaganda, multa até mesmo para candidatos e servidores da Câmara, né? Então a minha preocupação maior foi essa, né? Agradeço pela oportunidade e permanecemos à disposição aqui à Justiça Eleitoral. Vou encaminhar o vídeo já com os canais aí de contato para eventuais perguntas e a gente está aí sempre à disposição da comunidade, tanto da Câmara quanto dos eleitores e demais usuários aí dos serviços públicos. A Justiça Eleitoral permanece à disposição. Muito obrigado.